não consigo começar um vídeo de indicação de livros sem indicar o meu querido Dom Casmurro, um dos meus livros favoritos da vida, escrito por glorioso Machado de Assis, que conta a história do Bentinho, que é um narrador não confiável, que conta não só as memórias de vida dele, mas também do seu relacionamento com Capitu e seu amigo Escobar, e toda a desconfiança que rolou ao redor do relacionamento dele, de que sua esposa estaria o traindo com seu melhor amigo, e como isso foi aos poucos envenenando não só o seu relacionamento, mas como a sua vida também. É um livro belamente escrito por Machado de Assis, é um livro que ele tem uma narrativa, que a narrativa ela brinca com o leitor, porque ao mesmo passo que você tá lendo a história, ela coloca você como participante para você tentar entender do tipo, será que eu confio nesse cara? Será que eu confio nessa informação? Será que isso que ele tá me falando é real? Ou isso não é só a visão distorcida de alguém que tem ciúmes de sua amada? É um livro belíssimo, é um livro que levantou o questionamento que até hoje muitas pessoas se fazem se Capitu traiu ou não Bentinho. Cara, eu tenho 500 versões desse livro, eu amo ler esse livro, já devo ter lido umas 10 vezes. A escrita do Machado é uma coisa assim, brilhante, atualizada até hoje, e é um dos principais livros que eu recomendo pra você. Outro livro que eu acho maravilhoso é Vidas Secas. Cara, livraço do Graciliano Ramos, é um romance duro, doído, e conta sobre como é difícil a vida daquelas pessoas naquele ambiente tão hostil, as dificuldades que elas precisam passar e quase um loop que elas precisam viver e sobre as condições nas quais elas estão inseridas. É um livro que tem, cara, muito foda de ler esse livro, também recomendo demais. Aproveitando a temática, já vou falar também de outro livro que eu amo, que é Morte e Vida Severina. É um poema dramático, livraço, que conta a história de um retirante nordestino que tá indo do sertão caminho ao litoral. E acho que esse daqui é o que tem de passagens belas no meio desse livro daqui, é doideira. Deixa eu achar uma aqui. Isso aqui tá na música do Chico Buarque, né? Essa covas em que estás com palmos medida, 7 palmos, é a conta menor que tirastes dessa vida. É de bom tamanho, nem largo nem fundo, é a parte que te cabe desse latifúndio. Putz, cara, é a parte que te cabe desse latifúndio. Pô, inclusive eu recomendo pra vocês, o Chico Buarque tem essa versão cantada de Morte e Vida Severina, é muito foda. Meu nome é Severino, como não tenho outro de pia, como há muitos severinos, que é santo de romaria. Cara, esse é lindo, é um poema belíssimo, é profundo, é maravilhoso, é uma coisa que você vai ler, você vai ficar pensando nele por dias. Aproveitando a temática também, vamos falar de outro autor aqui nordestino, que é o maravilhoso Jorge Amado, com o belíssimo Capitães da Areia. Capitães da Areia, eu lembro que foi o primeiro livro de literatura nacional que eu li na minha adolescência, me fez me apaixonar por essa história do Pedro Bala e sua turma. É um livro que se passa nas ruas de Salvador e conta a história de um grupo de meninos de rua e tudo que eles precisam fazer pra sobreviver. E eu vou falar uma coisa séria pra vocês aqui, ó. Se Capitães da Areia fosse uma obra gringa, cara, era best-seller mundial. Tinha 1000 filmes, 1000 séries, era um bagulho assim super reconhecido, porque assim, o que tem potencial de você ter eu vi o filme, acho o filme ok, mas o que tem potencial de você ter uma excelente série, uma excelente produção visual sobre as aventuras daqueles meninos, sobre o que aqueles meninos passam, sobre o que aqueles meninos precisam resistir pra viver ali, a condição de rua é fantástico, velho. Pedro Bala, inclusive, é o meu segundo protagonista favorito de literatura nacional. O meu favorito é o Dom Casmurro, né, o Bentinho. É Bentinho, Pedro Bala e o Guarani, pra mim, são meus 3 protagonistas favoritos. Muita gente gosta do Brás Cubas, né? Eu acho ele muito bom também, mas eu gosto muito do Guarani. E na minha cabeça, o Guarani é um super-herói, né? Continuando aqui, temos A Hora da Estrela. Livraço, tá? Livraço. Conta a história da Macaebá, uma jovem nordestina que veio morar no Rio de Janeiro e ela vive um momento meio bizarro, um deslumbre de que ela vai ter uma vida melhor enquanto ela vive uma vida miserável. Esse daqui é um livro duro, cruel, esse daqui dói. Inclusive recomendo o filme A Hora da Estrela também, que é muito bom, vale super a pena recomendar, mas esse é um livro quase existencialista sobre a condição humana. A Clarice Lispector é a Virginia Woolf brasileira, não tem como. É uma parada que ela dói ler A Hora da Estrela. Dói, mas é um livraço, faz a gente pensar sobre a vida, faz a gente pensar sobre pobreza, faz a gente pensar sobre as condições nas grandes cidades, cara, sobre a invisibilidade de algumas pessoas. É um livro que fala muito sobre a ausência de sentido na vida, da escala 6x1, e acho que é por isso que eu quis fazer essa lista daqui. Muitas vezes você vai ver indicação de livro de youtuber, é Pai Rico, Pai Pobre, O Poder do Hábito, sei lá, O Homem Mais Rico da Babilônia, e acho que é muito focado em autoajuda, que tem o seu valor. Pô, eu escrevi um livro de autoajuda, eu sei que é uma parte legal, ajuda muita gente, tem reflexão, mas eu acho que a ficção, ela tem um poder muito grande de provocar a gente. Ela tem um poder muito grande de usar a nossa imaginação pra gente se imaginar em outras vivências, em outros lugares, e pra
questionar a existência humana. Poucas coisas questionam a existência humana como uma boa ficção. E acho que às vezes a gente precisa retornar para ler alguns clássicos, reler alguns livros. Você provavelmente tem preconceito com um monte de livro que você sequer tem a menor ideia do que é. Dom Casmurro eu achava que era um livro chato até a primeira vez que eu li ele. Porque eu tinha tentado ler na escola, tinha achado um porre. E aí, anos depois, tava num grupo de teatro, um amigo meu falou desse livro, eu falei, pô, Dom Casmurro? Sério? Ele falou, cara, tenta. Bicho, eu li, sei lá, em 2 dias, assim. 2, 3 dias de transporte público, pegava 2 horas de linha vermelha, lia isso daí tranquilamente. Então, assim, eu sou muito fã da literatura, de literatura, e acho que tem coisas que a gente precisa se desafiar pra ler, porque ela vai fazer a gente imaginar outras condições, provocações sobre a condição humana, então acho importante a leitura de ficção por causa disso. Pra quem não me conhece, meu nome é Edson Castro, seu melhor amigo na internet, eu sou jornalista e apresentador, e esse é meu novo canal. Se você não é inscrito por aqui, quero convidar você pra se inscrever, clica no botãozinho aqui embaixo pra se inscrever, e vamos falar um pouquinho aqui sobre boas obras de ficção. Outro livraço clássico é 1984, de George Orwell, que conta a história de um homem que vive numa distopia futurística onde o Estado controla a vida das pessoas, onde tem uma ditadura que está o tempo todo de olho nas pessoas, controlando as opiniões delas, as conversas delas, as vivências delas, e fala como essa coisa do governo absolutista, controlador, sobre como esse cara ele tenta se rebelar de maneiras diferentes, onde a própria existência dele às vezes é uma forma de rebelião, e como esse governo tenta de toda maneira tolir a existência dele. Esse aqui é obrigatório, um livraço, assim, uma puta obra da ficção. E sabe o que é uma puta obra, mas não é ficção, é realidade? A Insider. A Insider é tão boa que parece que é uma obra criada, mas é muito real. Tem tecnologia, conforto, versatilidade para você usar no seu dia a dia. É o tipo de peça que você vai ter e que vai durar por muito tempo. E a Black November está chegando e é a melhor oportunidade para você adquirir a sua peça da Insider. A Insider vai estar com descontos inéditos, frete grátis, brindes e promoções relâmpago. Essa é a Black Friday mais potente da Insider, com os melhores descontos, as melhores promoções e o mais legal, vai ter flash promos com tempo super limitado. Para você saber mais das promoções da Insider, minha recomendação para você é entrar no grupo oficial do WhatsApp da Insider, onde você vai poder receber todas as notificações em primeira mão das flash promos que estão rolando. Essa é a melhor chance de você pegar Tech T-shirt, que é essa camiseta maravilhosa que eu tô usando. Cara, ela é incrível, tem uma respirabilidade muito boa, ela não precisa passar, ela desamassa no corpo, ela não desbota, ela dura muito tempo, super confortável. Mas você também pode comprar shorts, cueca, meia, tem um monte de coisa maneira na Insider. E com o cupom Edson Castro, os descontos podem chegar até 70%. Então dá uma olhadinha no link que vai estar na descrição do vídeo e entre pro grupo do WhatsApp da Insider para saber mais das promoções de Black November. Aproveita. Bom, aproveitando que eu falei de 1984, vamos falar de, pra mim, acho um pouco melhor que 1984, que é a Revolução dos Bichos. Todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais que os outros. Talvez seja uma das minhas frases favoritas da literatura, porque eu acho que ela diz muito sobre política, sobre sociedade, e basicamente a Revolução dos Bichos é o quê? É um grupo de animais na fazenda que se rebela contra o dono da fazenda e resolvem tomar o controle da fazenda. E até aí você olha e fala assim, pô, tranquilo, né? Eles tiram o poder do Sr. Jones, né, da Granja Solar, e aí o porco Napoleão, né, acaba assumindo o poder junto com outros porcos. Só que aos poucos os animais começam a entender que talvez as coisas não mudaram tanto assim quanto eles imaginavam. Livraço, recomendo demais você ler. Eu vou deixar também na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, o link de todos esses livros daqui pra você ler, e vou deixar também o link do Kindle pra vocês, tá? Eu gosto muito de ler através de Kindle. Muitos livros aqui eu li fisicamente, mas eu tenho lido muito no Kindle nos últimos meses. Pô, eu tenho lido antes de dormir, me ajuda muito na higiene do sono, fica a recomendação pra vocês que é um jeito legal de ler, e muito deles também tá no Kindle Unlimited. Cara, o Kindle Unlimited, ele não é barato, ele tá acho que R$20 por mês, mas esses dias eu comprei ele pra reler Metamorfose, e pô, tava mais barato que o Metamorfose. Então às vezes compensa você ver se não vale a pena pra você ter um Kindle e comprar o Kindle Unlimited, porque às vezes os livros que você encontra por lá, você vai pagar mais barato que no livro, aí depois é só desassinar. Vou deixar os dois links aqui, tanto pro Kindle como também pro Kindle Unlimited, que funciona. Ah, e eu também fiz um vídeo com review do Kindle, vai estar aqui em cima, clica pra ver. Eu queria que a Amazon me notasse, porque eu queria fazer um vídeo do Kindle colorido, mas é muito caro. Eu ainda não tô em condições de comprar um Kindle colorido, tá muito caro, mas o Kindle normal tá barato. E Black Friday tá chegando. Black Friday é a melhor época do ano pra comprar um Kindle, tá? De coração. Meus 2 últimos Kindles eu comprei em Black Friday, porque é justamente o preço mais barato do ano. Então, aproveita. Seguindo aqui, pô, top livros que eu recomendaria para um adolescente ler, O Retrato de Dorian Gray, que conta a história de um jovem
que ele é muito vaidoso, gosta muito da aparência dele, e aí ele deseja que um retrato dele envelheça no lugar dele. E aí o Dorian Gray, ele passa a não envelhecer e o retrato dele envelhece no seu lugar. É um livro muito bom sobre juventude, sobre vaidade, sobre hedonismo. Mano, muito bom de ler, principalmente pra quem é jovem. Outro muito legal é Frankenstein. Ele é um romance gótico, o inventor da ficção científica. É um livraço que faz uma brincadeira com o mito de Prometeu, né? E ele fala muito sobre a condição humana, né? De várias maneiras, né? Sobre essa nossa pretensão, às vezes, de desafiar a ordem divina, essa nossa pretensão de achar que estamos acima do bem e do mal, e aí uma relação de criador com criatura, o monstro tendo que lidar com o Dr. Frankenstein. Cara, não é à toa que até hoje contamos histórias sobre Frankenstein, não é à toa que vai sair um filme novo de Frankenstein agora de Guilherme Del Toro, porque essa é uma obra que não envelhece. Outra obra que não envelhece, que é incrível, é Moby Dick, do Herman Melville. Moby Dick conta a história de Ismael, que ele é um marinheiro que ele vai trabalhar no navio que é comandado pelo capitão Ahab, que é o Pequod. E, cara, que livro foda! Porque ele é um capitão de um navio baleeiro, e o capitão Ahab, ele é obcecado pela baleia Moby Dick, que mutilou ele no encontro que eles tiveram. E aí o Ahab, ele fica completamente obcecado pela baleia Moby Dick. E Moby Dick tem uma coisa que eu amo, assim, que é uma coisa que só os livros antigos conseguem ter, que tudo é muito grandioso, tudo é muito épico, assim. Então eles estão, o navio tá indo em direção à baleia, e aí eles estão pegando com um arpão, e aí ele tá numa da tempestade, ele tá num barquinho, e ele tá, pá, tira, tal, e você fica, caralho, que foda! Fica a recomendação pra vocês. Outro livro sobre vingança é O Conde de Monte Cristo, que conta a história do Edmond Dantes, que ele é um marinheiro, que ele é acusado injustamente por pessoas invejosas, e ele é preso, perde a mulher dele, perde o negócio dele, e aí ele jura vingança. E dentro da cadeia, ele descobre outro prisioneiro e aí ele faz um plano para poder se vingar de todos aqueles que armaram o mal contra ele. E aí ele assume a alcunha de O Conde de Monte Cristo. Meu irmão, esse também... Não é à toa que esse livro é feito até hoje. Obra, série, filme. É uma história de vingança clássica, maravilhosa, chuchuzinho. Fica a recomendação pra você aqui que você vai adorar. Outro livro clássico que vai se tornar uma série dirigida pelo mesmo diretor de adolescência é O Senhor das Moscas, que é do William Golding. Adoro esse livro também, que ele é um livro de distopia. Então ele conta a história de um grupo de meninos adolescentes que eles caem numa ilha após um acidente de avião. E aí eles precisam conviver. Só que aos poucos, a convivência deles vai ficando cada vez pior e eles vão virando uma loucura, vai tendo toda uma briga, treta, começa um a perseguir o outro, vira uma loucura total, livraço também. Tô muito ansioso pra ver essa nova adaptação do Senhor das Moscas, que é um livro que eu acho que as pessoas falam muito pouco a respeito, mas é um baita de um livro que fala um pouco sobre a condição humana nas cidades, nas sociedades, sobre quase um microcosmo, né? Um grupo de crianças tendo que fingir que é adulto, e aí como é que é a relação entre eles, e em pouco tempo eles começam a reproduzir padrões de adultos. Muito legal, né? Outro massa é O Coração das Trevas, do Joseph Conrad, um livro que inspirou Apocalipse Sinal. Ele conta a história de um marinheiro que ele vai com um grupo atrás de um capitão que sumiu no interior da África. Eles trabalham numa companhia de marfim, que retira marfim dos elefantes, e aí eles precisam ir atrás desse cara que sumiu. Só que conforme eles vão entrando ali nos interiores, né, no coração das trevas, do continente africano, eles vão entendendo um pouco as repercussões do colonialismo inglês, as repercussões do que os povos fizeram com aqueles moradores naquele lugar. Aos poucos os costumes vão mudando, o jeito como as pessoas lidam vai mudando, então ele é uma coisa bem... Esse tem um sentimento muito de Moby Dick também. Esse livro é curtinho, eu lembro que eu li ele. Eu li esse livro em 2 dias. Eu tinha uma versãozinha da LM Pocket, pequenininha, livraço de ler assim, uma história super sombria, super noturna, meio sinistra, assim, mas deliciosa de ver, é muito sobre corrupção. Corrupção seria a melhor palavra para falar sobre O Coração das Trevas. Outro livraço que eu reli recentemente é A Metamorfose, do Franz Kafka. Conta a história de um jovem que um dia ele acordou e ele era um inseto. O livro começa assim, e a primeira preocupação dele era: como é que eu vou trabalhar agora que eu sou um inseto? Então, esse livro daí, ele tá mais atual do que nunca. Eu recomendei ele lá no canal de cortes, inclusive. Esse livro fala muito sobre como a gente perde a nossa identidade em frente ao nosso trabalho. Então, é um cara que trabalha tanto, que se fode tanto, que tá tão preso por costumes, pra família dele pressiona ele pra ele ser o provedor da casa, que ele tem que pagar as contas, que ele tem que ser o homem da casa e tal, que em determinado momento ele não tem mais identidade. E aí, quando ele vira uma barata e ele não consegue mais trabalhar, ele começa a perder o valor dele pra aquela família, né? Quem é você quando você não pode trabalhar? Quem é você quando você não pode fazer aquilo, quando você não tem dinheiro, quando você não consegue cumprir o seu papel de homem, o seu papel de provedor? Então é um livro muito atual, fala muito sobre... Cara, é uma crítica muito grande à masculinidade, a trabalho, a papéis
que a gente tem que desempenhar dentro da casa. Eu acho esse um livraço, assim, recomendo muito, tá mais atual do que nunca. Um ensaio sobre a cegueira, livraço também do José Saramago, esse é difícil de ler, talvez seja o mais difícil de ler da lista, porque o José Saramago não usa parágrafo. E ele faz escrever umas frases longas, então às vezes ele tem uns parágrafos que são, sei lá, 3 páginas. E aí você vai ficando meio... Você vai ficando meio abulebelé das ideias. Mas é um livrão, conta a história de um dia que simplesmente as pessoas pararam de enxergar. Então as pessoas vão aos poucos perdendo a visão, mas em vez de ser uma cegueira preta, é uma cegueira branca. Adoro essa brincadeira que ele faz. E aí eles são colocados meio que num manicômio, num lugar ali, porque eles acham que aquela é uma doença, quando na verdade não é. E aí o grupo de pessoas presos nessa prisão que eles criam, nessa espécie de manicômio, tem que lidar entre si. E aí começa a rolar tudo quanto é tipo de loucura. Livraço pesado também, mas é muito bom. Outro livro massa que eu gosto é A Insustentável Leveza de Ser, que se passa na Tchecoslováquia, durante uma revolução que tá rolando lá, e conta a história do cirurgião Tomás e a sua esposa Teresa. E aí ele fala muito sobre relacionamento. Então ele usa um pouco esse cenário da política para falar um pouco sobre as relações humanas. Então assim, ele é um cara que ele é muito mulherengo, é um cara que ele tá sempre em um monte de relacionamento, e ela é uma pessoa muito romântica. Então como é que você lida com uma coisa que é muito leve, com uma coisa que é pesada, como é que você lida com essas diferenças? Excelente livro. Hamlet, uma peça incrível de William Shakespeare, curtinha também, super fácil de ler, conta a história de um príncipe cujo pai foi morto pelo seu tio, que assumiu o trono, e aí ele quer a sua vingança, né? Há algo de errado no reino da Dinamarca. Livraço também fala muito sobre existência, então é um cara, talvez umas melhores representações sobre depressão que tem na literatura seja de Hamlet. Então ele fala muito sobre isso, sobre a loucura, sobre a depressão, sobre obsessão, livraço. Outra obra que eu adoro também é As Bruxas de Salem, que é uma peça de teatro escrita pelo Arthur Miller. Difícil de achar esse livro, você provavelmente só vai conseguir encontrar ele em coletâneas de peças do Arthur Miller. Essa é uma adaptação de teatro que eu fiz em meados de 2002. Quando o Luca tava nascendo, eu adaptei essa peça de teatro, me apaixonei por essa peça de teatro, adoro ela, e conta a história de um grupo de meninas em Salem que estavam brincando à noite, fazendo uma festa, fazendo um monte de besteira, e aí os pais delas pegam elas. E aí, para elas não sofrerem castigos, elas falam que elas estavam possuídas por espíritos, né? E aí começam a ter acusações de bruxaria dentro da cidade de Salem. Esse é uma história foda. Existe o filme é bom. Se você puder ler a peça de teatro antes, eu acho que é mais chocante. Mas, cara, é uma história fodida sobre perseguição, sobre moralismo, sobre religião, recomendo muito. Continuando aqui, A Vida Como Ela É, do Nelson Rodrigues, é uma série de contos curtinhos que o Nelson conta pequenas análises do brasileiro, romance. Cara, tinha uma série na Globo que eu adorava. Eu adoro, que é um continho que dá pra você ver. Cada vez que você vai no banheiro, você lê um continho desses daí, meu. Puta obra legal, é sempre chocante, tem sempre um plot twist no final. Excelente. Vários excelentes filmes brasileiros vieram de contos do A Vida Como Ela É. Estação Carandiru, do Drauzio Varela. Esse aqui não é ficção, ele é um livro real, né, sobre o Carandiru, mas achei legal assim porque ele tem uma narrativa de ficção que eu gosto bastante. E a história real do Drauzio Varela, pra quem não sabe, o Drauzio Varela trabalhava no Carandiru, virou o filme Carandiru, é inspirado nesse livro, Estação Carandiru, e conta a história dos prisioneiros no Carandiru, que hoje é o Parque da Juventude lá na Zona Norte. Livraço. Esse aqui é loucura, esse livro é um livro que você recomenda. Pô, as pessoas devoram ele. Os últimos 4, tá acabando. Vamos lá. Portões de Fogo, do Steven Pressfield, que é a história do 300 de Esparta. É o livro que inspirou a HQ que inspirou o filme. Livraço, um clássico dos anos 90, assim, comecinho dos anos 2000. Conta a história como o rei Leônidas enfrentou o exército persa. Se você gostou do filme, você vai amar esse livro daqui. Mundo de Sofia, um livro muito maneiro para quem quer aprender mais sobre filosofia. Belíssimo, uma excelente introdução para filosofia. Tem Musashi, que é um livro que eu li quando era muito novo, que conta a história de Miyamoto Musashi e como ele foi se aperfeiçoando nas artes marciais, no Zen budismo, no Bushido e toda a história dele ali no Japão. Muito massa esse daqui, pô, é dois livrão grandão assim, eu li ele quando eu era muito novinho, eu tinha, sabe, uns 19 anos, pô, baita de um livro também. E pra terminar, uma ficção científica aqui, vou deixar 2 ficções científicas aqui, uma de comédia e uma séria. A de comédia é O Guia do Mochileiro das Galáxias, um livro muito foda, é uma série de livros, eles têm, se eu não me engano, 6 livros, o 6º é meio ruim, o 5º não é tão legal, mas os primeiros 4 são muito bons, né, ele brincava até que era uma trilogia de 4 livros. É um livraço sobre um cara que ele tem um amigo dele que é meio esquisito, e é um dia ele descobre que a Terra vai ser demolida pra criarem uma rodovia que passa pela Terra, né? E aí ele acaba pedindo carona numa nave e ele é levado como mochileiro para viajar ao redor da galáxia, do universo, né? O Guia do Mochileiro das Galáxias. Tem um jogo que chama Other Worlds,
agora, recentemente, Otherworlds 2. E tem o Otherworlds 1, muito inspirado no Guia do Mochileiro das Galáxias, tá? As coisas de senso de humor, ele tem um humor meio Fallout, que é esse humor meio cínico, humor meio Borderlands, que é um humor meio cínico da burocracia elevada, das empresas... Cara, esse livro é uma graça, assim, de ler, o Guia do Mochileiro das Galáxias, mas os outros são muito bons. Meu favorito da série é o Restaurante do Fim do Mundo, que é o 2, mas o 1 é muito bom também. E pra terminar, tem Fundação. Esse daqui eu vou te falar. Se você viu a série, pode ler o livro feliz, porque a série tem muito pouco a ver com o livro. Ele usa só algumas coisas meio básicas, mas o livro ele é bem diferente da série. E o livro conta a história do Harry Seldon, que é um matemático que desenvolveu uma parada chamada psicohistória, onde ele descobre que aquela civilização na qual ele vive vai acabar. Então ele fala que aquela civilização ela tem muito pouco tempo de vida e que para eles preservarem todo o conhecimento, todo o aprendizado, tudo que eles tiveram, eles precisam criar uma fundação para guardar o conhecimento humano, para que ele não se perga ao longo dos séculos que vão ter de barbárie ao redor das galáxias. E aí começa toda uma perseguição política, uma perseguição de grupos contra essa tal dessa fundação. Tudo de fundação é foda, eu li tudo, é do caralho. Porque o universo que o Asimov cria em Fundação é uma loucura. É uma loucura, assim. Se você gosta de Mass Effect, você vai amar esse livro. Ele não tem alienígena, ele é muito menos focado nisso, mas ele é muito mais sobre planetas diferentes, culturas diferentes, jeitos diferentes de abordar as coisas. Ele é uma forma que o cara quis... Ele gostava muito da queda e ascensão do Império Romano, então essa é a versão dele disso. Livraço de ficção científica, pra mim uma das ficções científicas mais obrigatórias que você tem que ler. Faltou muita coisa que eu gosto também aqui, obras que eu curto bastante, eu não botei nada do Stephen King, que eu adoro, botaria talvez It, não botei alguns outros mais clássicos que eu curto também de terror, do próprio Guerra dos Mundos, adoro o livro do Guerra dos Mundos, adoro A Máquina do Tempo, Viagem ao Centro da Terra, adoro Lovecraft, pô, Chamado de Cthulhu, acho foda também. Muita coisa que eu não coloquei aqui, que eu colocaria, mas já tem bastante livro, fica a recomendação pra vocês. Aproveita, não esquece de usar o cupom EDSON15 lá no Insider, dá uma olhadinha nos links dos livros aqui e é nóis, valeu!